Blumenau, quinta-feira, 23 de outubro de 2014. Acompanhe agora aqui no TVL Notícias. Procon aplica medida cautelar, suspendendo vendas de planos e serviços da operadora Oi Móvel em Blumenau. Lei aprovada na Câmara de Vereadores garante pagamento individual da conta de água em condomínios populares. Brasileiros voltam às urnas neste domingo para o segundo turno das eleições. Isso e muito mais você vê agora aqui no TVL Notícias, que está começando. Os vereadores Vanderlei de Oliveira e Jefferson Forrest comentaram sobre a audiência pública que vai discutir as mudanças na educação infantil aqui em Blumenau. Os parlamentares foram autores do requerimento que solicitou a realização deste encontro. A partir do ano que vem, a Secretaria de Educação não vai mais atender em tempo integral, no CEIS, crianças com 5 anos. O presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei de Oliveira, avaliou a decisão da administração pública como um retrocesso. O vereador Jefferson Forrest chegou a dizer que já apresentou requerimento para criar uma comissão especial temporária aqui no Legislativo para discutir esta questão. A audiência pública ainda deverá ter uma data marcada. Procon aplica medida cautelar e suspende vendas de planos e serviços de operadora Oi Móvel aqui em Blumenau. A notificação ocorreu na manhã desta quarta-feira. Com isso, a operadora foi multada em R$ 66 mil. A medida cautelar foi motivada por uma ação do Procon, devido a inúmeras reclamações registradas contra a operadora e a ausência de respostas sobre o plano de expansão da rede móvel na cidade, não respeitando a campanha Blumenau, você com mais sinal. A Oi se colocou falou que estava dentro das normas da Anatel e não apresentou seu plano de expansão, falou que ele não estava concluído ainda. É inadmissível um desrespeito ao consumidor, um desrespeito ao Ministério Público, ao Legislativo, que são parceiros nessa campanha, em que uma empresa, por não estar pronto seu projeto, todas as outras conseguiram apresentar, não vai trazer para o Procon, para o Legislativo, para o Ministério Público, a intenção que eles têm de melhorar o serviço móvel de Blumenau, serviço de telefonia móvel em Blumenau. A gente aguarda esse plano de expansão, a empresa já foi multada em R$ 66 mil por não ter cumprido essa determinação. Hoje está sendo proibida a venda então da parte móvel. Entendo que uma empresa que não tem uma boa qualidade de sinal em Blumenau também não pode continuar a vender do jeito que vende e aumentar sua carteira de clientes. A medida cautelar tem validade por 10 dias. Segundo o Procon, se a empresa insistir nas comercializações, as penalizações aumentam. O Procon, junto com o Ministério Público, consegue fazer o levantamento junto à Receita Federal, junto ao Fisco. Qualquer produto novo da parte móvel que seja vendido após ao fechamento, após a inclusão da medida a partir da data de hoje, o estabelecimento está sujeito a multa de R$ 10 mil por produto vendido. Vendeu 5 chips da Oi, 50 mil de multa. O vereador Alexandre Caminha acompanhou a ação do Procon. Ele adiantou que vai apoiar todas as ações para garantir um melhor serviço de telefonia móvel para os blumenauenses. Nós estaremos fiscalizando todas as ações relacionadas a isso. É um desrespeito com o consumidor vender um produto e não prestar um bom serviço. Ou seja, você compra um telefone celular que ele não funciona. E infelizmente isso é o que está acontecendo na cidade de Blumenau. Mas certamente, não só com a ação do Procon de Blumenau, mas com o nosso apoio, nós faremos com que Blumenau tenha sim uma qualidade de sinal. E a campanha Blumenau, você com mais sinal, terá o seu objetivo final, que é dar qualidade de atendimento ao consumidor. Horas depois, representantes da Oi Móvel estiveram reunidos aqui no Procon. Eles chegaram a um acordo e, entre outros itens, o investimento de R$ 2 milhões para melhorar o sinal aqui na cidade. Com isso, o Procon liberou as comercializações. Tramita nas comissões permanentes da Câmara de Vereadores um projeto de lei que obriga hipermercados e supermercados a disponibilizarem funcionários para auxiliar deficientes visuais durante as compras. Os estabelecimentos devem informar a lei em local visível e o descumprimento desta proposta vai de advertência à suspensão do alvará de funcionamento. A matéria é de autoria do vereador Célio Dias e hoje passa pela Comissão de Finanças. E veja em instantes. Lei aprovada na Câmara de Vereadores garante pagamento individual da conta de água em condomínios populares.
Brasileiros voltam às urnas neste domingo para o segundo turno das eleições. TVL Notícias volta já. Uma olhadinha no meu lugar. Obrigado, hein? Obrigado. Se você é contra isso, por que fazer zigue-zague no trânsito? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. Estamos de volta com o TVL Notícias. A compra de produtos vencidos poderá ter uma lei para evitar esse tipo de situação nos estabelecimentos comerciais em Blumenau. Proposta aprovada nesta semana pela Câmara de Vereadores é de autoria do suplente Alexandre Caminha e prevê que o consumidor, além de poder trocar a mercadoria vencida, terá que receber uma a mais, sem custo por isso. No caso de um produto perecível, o estabelecimento poderá dar um vale ao cidadão. A ideia do parlamentar é evitar que a pessoa seja apenas um fiscal, mas com a entrega gratuita de um produto, promova também a educação no comércio para não acontecer mais a venda de produtos vencidos. Falando nisso, lei aprovada pela Câmara de Vereadores garante pagamento individual da conta de água nos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. A proposta já está em vigor e começa agora a dar resultado. Dona Nilda é uma das moradoras do condomínio Parque Paraíso, que fica no bairro Passo Manso e concentra 92 famílias. Agora, no mês de outubro, foi o último mês que a dona de casa pagou a água que todos gastam. A partir de novembro, a conta vai ser individual. Eu acho que vai ser bom, porque aí eu vou gastar o que eu... Vou pagar o que eu gasto, né? Se é no condomínio, todo mundo gasta bastante, aí eu tenho que pagar junto. Se desliga para todo mundo, né? Aí eu tô pagando e tô sem água. A conta de água individual nos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida só foi possível porque a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que virou lei. A autoria do vereador Mário Hildebrand. Ela veio ao encontro de evitar um problema que estava surgindo pelo não pagamento da água pelos síndicos, que foi motivada pela inadimplência alta em alguns desses residenciais, e o SAMAI estava na iminência de cortar a água dos residenciais. O que isso ia acontecer? Ia acontecer que famílias que estavam pagando a sua conta, pagando o seu condomínio, iam ter a água cortada. Então, com isso, nós estamos evitando essa situação. A proposta exige hidrômetros individuais em cada apartamento dos condomínios. No caso do Parque Paraíso, os equipamentos já estavam instalados individualmente, mas a conta de cada um ainda era dividida entre todos os moradores. O síndico explica que a partir de agora são os próprios síndicos os responsáveis por fazer a leitura do consumo de água de cada morador e repassar os dados ao SAMAI. Inclusive, no próximo domingo, ele vai fazer a primeira leitura e na segunda já passa ao SAMAI, para que no mês que vem a conta venha individualmente. Quem pagava, pagava pelos que não pagavam. Agora, o bom é que a água agora vai vir individual. Não pagou, vai ser cortado. E a dívida que nós tínhamos agora não tem mais. Nós tínhamos a média de 4.500, 4.900. Hoje, individualização de água só vai vir na área comum, que vai ser só o que eu gastar na área comum, como zelador. Em Blumenau, são quase 2.000 famílias que residem em espaços do programa Minha Casa Minha Vida, em pelo menos 5 bairros. Além de pagar individualmente a conta de água, os moradores poderão ter acesso à tarifa social. A prefeitura vai poder auxiliar as famílias de baixa renda, ou seja, aquela que não tem condições de pagar a sua conta pode ser auxiliada através de repasses de recursos da assistência social, que está previsto, inclusive, na lei da assistência social, e as que não pagam vão ter a conta cortada e pronto, dentro da perspectiva, e vão ter que botar a conta em dia para poder, de fato, ter acesso à água e ao esgoto. E, com isso, também a tarifa social vai estar presente, dando mais oportunidade às famílias de pagar, inclusive, menos. Esta lei dos hidrômetros individuais foi aprovada pela Câmara de Vereadores no ano passado. Vetada pelo prefeito, mas em outubro de 2013, os parlamentares derrubaram o veto e o vice-presidente, Beto Tribes, promulgou a lei. O SAMAI entrou na justiça para tentar derrubar a lei, mas a medida já está valendo. Os jovens que foram dispensados do serviço militar devem ficar atentos para retirar o seu CDI, que é o Certificado de Dispensa de Incorporação.
Cerca de 200 documentos aguardam pela retirada na Junta de Serviço Militar aqui de Blumenau, que fica no edifício Visconde de Mauá, na rua 15 de novembro. Quem não buscar até o final deste mês terá o documento incinerado. O CDI, é importante lembrar, necessário para retirada de passaporte, ingressar em um emprego e também para inscrições de concursos públicos. Agora vamos falar sobre eleições. Mais de 230 mil eleitores de Blumenau estão aptos a voltar às urnas neste domingo no segundo turno das eleições presidenciais. Acompanhe a matéria. Os brasileiros voltam às urnas neste domingo para o segundo turno das eleições. Além da eleição para presidente da República, os eleitores de 13 estados e do Distrito Federal vão escolher o governador. A expectativa da Justiça Eleitoral para o segundo turno é de eleições mais tranquilas. As mesmas regras do primeiro turno valem para o segundo turno. A única coisa que a gente espera é que seja uma eleição mais rápida, até pelo número de candidatos envolvidos, né? Um cargo só que está em disputa agora no estado de Santa Catarina. Cerca de 5% do eleitorado catarinense vota em Blumenau. São 237.519 eleitores. A maioria é mulher. Para facilitar a votação, o município dispõe de 3 zonas eleitorais. A recomendação para o segundo turno é que o eleitor já leve consigo o número da sessão em que ele vota. Além de saber o local de votação, ele tem que saber a sessão em que ele vota. 90% dos casos dos telefonemas que nós tivemos no primeiro turno foi relacionado a isso. O eleitor não sabia a sessão em que votava. Então, nos dias anteriores, ele pode consultar o site do TRE, em Santa Catarina, ou até comparecer no cartório eleitoral ou ligar para saber qual a sessão em que ele vota, que ele não deixe para o último dia. Com relação ao voto em trânsito, para presidente e vice-presidente da República, só está apto no segundo turno quem se cadastrou até o dia 21 de agosto, prazo final de inscrição nessa modalidade de voto. No caso do voto em trânsito, aqueles eleitores que previamente se cadastraram perante a Justiça Eleitoral poderão exercer o direito de voto, mesmo estando fora do seu domicílio eleitoral. No caso de Blumenau, nós temos cerca de 850 eleitores que se cadastraram. Nós teremos 2 sessões para esses eleitores que funcionarão no Colégio Bom Jesus, no centro da cidade. O eleitor que não votou e não justificou sua ausência à urna no primeiro turno das eleições deve comparecer à votação normalmente neste domingo. A ausência do eleitor no primeiro turno não impede a votação no segundo. Sim, ele vota normalmente. Após o turno da eleição, ele tem 60 dias para justificar, trazendo o devido comprovante do porquê que ele não votou e nem justificou no dia da eleição. Bom lembrar que a divulgação do resultado das eleições para presidente só vai começar a partir das 8 da noite. O motivo é o fuso horário do estado do Acre. E quem precisar ir votar de ônibus, o transporte coletivo aqui de Blumenau vai circular novamente com um reforço de horários durante este domingo das eleições. Além das tabelas especiais, haverá ainda ônibus reservas disponíveis nos terminais Aterro, Fonte e Garcia. Agora o esporte, as modalidades de Blumenau de voleibol masculino e feminino e também handebol masculino ficaram campeãs da etapa regional dos Jogos Abertos. O futsal masculino de Blumenau, que volta a jogar amanhã, aliás, pela Liga Nacional, ficou em segundo lugar, mas também garantiu vaga na fase final. Somente o bolão 23 masculino é que ficou de fora. Blumenau vai ter 41 modalidades nos Jogos Abertos deste ano, que acontecem entre os dias 15 e 25 do próximo mês em Itajaí. Vamos ver agora como fica o tempo, é a previsão no ar aqui pela TVL. A quinta-feira vai ser de tempo firme aqui em Blumenau e o sol aparece desde as primeiras horas do dia, em decorrência de uma massa de ar seco que vai ganhando força aqui em Santa Catarina. A temperatura máxima entra em elevação, atingindo até os 27 graus à tarde e sem condições de chuva. Ou seja, a gente continua aí com uma condição de tempo estável, pelo menos então até a próxima sexta-feira. Com a previsão do tempo, direto do Alerta Blue, Gustavo Berardo.
A tradicional loja de departamentos Melma fez um carro festivo para desfilar na Oktoberfest de 1986. O comércio comemorava 50 anos de atividades. Na época, Werner Garni e a esposa foram transportados neste carro alegórico. A banda Cavalinho Branco, era como se chamava antigamente a banda Cavalinho, também fez parte desta atração. Para você rever as nossas reportagens da semana, é só entrar no site da Câmara de Vereadores ou acompanhar o resumo da semana, que é no sábado e no domingo, aqui pela TV Legislativa. Mais informações da Câmara de Vereadores você encontra na internet. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana para você. Vote com consciência no próximo domingo. Até a nossa próxima edição. Até lá!